A Casa Feego apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Boa noite a todos. Eu espero corresponder à expectativa e sempre pedindo a Deus que me auxilie a passar o melhor que eu puder. Para quem não me conhece, a Cíntia já falou aí, meu nome é Derli. Eu sou uma pessoa comum que estuda, que busca aprender um pouco mais a cada dia. E hoje nós vamos discorrer sobre esse seminário, os capítulos 10, 11 e 12, e eu tive uma grata felicidade de poder falar de coisas que às vezes incomoda muito, mas que esclarece. O Leon Denis, na sua generosidade, veio nos esclarecer e nos ajudar, assim, num passo a passo, do que nós precisamos fazer enquanto encarnados para poder entender melhor como é o processo do desencarne, da morte do corpo físico, e como fazer para essa transição não ser tão difícil e que a gente sofra menos aqui e agora, enquanto esperamos, pois que sabemos que essa fatalidade é comum da vida humana, nós todos passaremos por ela, a morte é um fato que a gente não precisa temer. E o Leon Denis vem exatamente contribuir com isso. E a gente sabe que muitas vezes falar da morte não é um assunto muito fácil para muita gente. Nós, às vezes, até evitamos de pensar na morte, de querer falar da morte, por temer, né? E é esse destemor que o Leon Denis vem nos socorrer, vem nos ajudar, dizendo que, olha, não precisamos temer tanto, basta que a gente se prepare um pouco, que tenhamos conhecimento, e que o decesso físico é comum a todos, e que se a gente for envelhecendo, envelhecendo, e o corpo físico já não correspondendo aos nossos anseios de vida, começa a ter até um processo de sofrimento, porque a mente está boa, o pensamento flui, o espírito está ativo, mas o corpo físico já vai quedando-se, vai deixando de corresponder aos objetivos que a gente ainda acha que precisa cumprir, né? Mas que é um processo natural e que a gente precisa viver bem e conviver bem com ele, né? Então, assim, eu sou muito, às vezes eu sou muito afetiva, né? E eu quis fazer aqui uma homenagem a esses benfeitores que nos auxiliam, e eu pus numa sequência cronológica até de conhecimento do auxílio de cada um deles. Essa Rosa Cor-de-Rosa é uma homenagem à irmã Sheila, que é a coordenadora desse grupo de estudo da segunda-feira, que sempre oferece essas rosas cor-de-rosas com cheiro de rosa, né? E no evoluir do tempo aparece Maria Dolores oferecendo rosas vermelhas com cheiro de jasmim. E, por fim, Maria de Canalejas oferecendo rosas da cor salmão com cheiro de rosa também, não é? E eu quis fazer essa homenagem a elas por gratidão, por esses anos todos nos auxiliando, nos socorrendo, nos orientando, e também fazer uma reflexão de quanto a vida é bonita, de quanta beleza nós somos cercados para um mundo de expiação e provas, né? Se para qualquer ângulo que nós olharmos, de qualquer forma que olharmos, nós vamos encontrar beleza, seja no mar, seja na floresta, seja na vegetação, seja à noite, no céu estrelado, seja num animal que a gente morre de amores por eles, né?
E no corpo humano, que é uma máquina perfeita, uma engrenagem perfeita de órgãos, de interação de órgãos uns para com o outro, né? Eu acho assim o corpo humano fabuloso. E por fim, a gente pensar como Deus é grandioso e bondoso, generoso para conosco, que põe na nossa vida exatamente pessoas, pais, o pai e a mãe, como os primeiros anjos protetores para conduzir a gente aqui. E e a gente vê que a vida se torna maravilhosa. Nós é que, às vezes, queixamos de coisas que vêm para acrescer, para ensinar, e a gente convive assim com os afetos, né? Com a grande maioria das pessoas que nos cercam, os amigos que vêm somar, e mesmo aquelas pessoas que nós precisamos conviver para aprendizado mesmo, aprendizado evolutivo, aprender a superar obstáculos, a estreitar relacionamentos, viver melhor uns com os outros. E assim, uns vão contribuindo com os outros na medida em que essas pessoas vão aparecendo, até para que a gente se torne melhor, para que a gente também contribua com a evolução do outro e fazendo com que a sociedade em que estamos inseridos se torne assim de uma forma melhor e a gente possa construir entre nós outros, pela família consanguínea, um ensaio de família universal, que esse é a proposta que Jesus traz para nós no seu evangelho de amor, de uns para com os outros, né? E aí, adentrando no nosso assunto específico da noite de hoje, que o primeiro capítulo se refere à morte, ao desencarne, à morte do corpo físico, o Leon Denis fala que, por mais que a gente estude, por mais que você se informe, por mais que você busque praticar o bem, que as suas ações seja elas quais forem, se você se dedicar ao bem ou se resolver não ser tão bom assim, né? Que a gente só vai realmente saber o efeito da nossa vida, o efeito do nosso viver, dos atos, das coisas que a gente abraçou, estudou e praticou, no ato do desencarne. Ele fala até que quando você está na iminência do desencarne, é como um passo de mágica, você faz assim uma retrospectiva da sua vida em fração de minutos. Você vê as suas boas e más ações naquele período que você não imagina que poderia ser feito uma retrospectiva tão grande e tão perfeita e tão rápida, né? E ele fala que a gente só vai saber disso na hora que a gente desencarnar. Mas, por outra parte, no decorrer deste capítulo, ele ensina para a gente como bem viver, para bem processar o nosso desencarne e ficar melhor, despertar melhor no plano espiritual. Então, aqui no capítulo 10, ele traz para a gente que a morte é só uma mudança de estado. É a destruição, como eu já disse lá no início, de um corpo físico que já está fragilizado, que já não oferece condições de sustentar uma vida, né, aqui na Terra, e que a gente precisou dele, dessa vestimenta física, um processo de evolução que também tem um início, meio e fim para o seu termo aqui na Terra, né? E ele ainda nos informa que para todo lado existe vida. Que a gente sai de uma vida física, nós estamos aqui vivendo nos dois planos, espiritual e material, enquanto encarnados, e que quando a gente desencarna, a gente deixa a vida material para cá, né? E seguimos para a vida espiritual.
E ele ainda chama a gente a observar a natureza, que por toda parte pulsa vida, né? E que a morte é só uma transição de um plano para o outro, que nós nascemos aqui e morremos no plano espiritual. E quando nós morremos fisicamente aqui, nós nascemos para o plano espiritual. E ainda traz mais uma reflexão importante, assim, de que é tão bonito ver uma família preparar para o nascimento do filho, né? E que no plano espiritual também nós temos uma recepção de amigos, de familiares, de pessoas que nos têm afeto a esperar o retorno da gente. Então, que cuidemos de fazer bem aqui agora, né? Para que a gente não decepcione os nossos benfeitores que nos acompanham à distância e que torce para o nosso sucesso sempre, né? Como a Cíntia aí colocou na sua oração inicial, o nosso anjo benfeitor, os nossos amigos espirituais, os coordenadores desse grupo que tentam fazer com que a gente entenda melhor essas questões de não só aprender, mas também de praticar, de vivenciar essas leis de amor que nos é passada. Então, para a maioria das pessoas, fica parecendo que a morte ainda seja um enigma, né? Mas que esse enigma, ele tenta a se desfazer quando a gente tem noção da vida espiritual, tem consciência de que a vida continua. E com esses estudos faz com que a gente compreenda melhor a relação entre os dois planos, espiritual e material, e também como é que nós vamos despertar do lado de lá. No discorrer do livro, ele coloca também para a gente que assim como o ser humano busca de desenvolver, busca condições de evolução, de melhor evolução, de ascender patamares melhores de vida, um mundo melhor, né? E aqui eu lembrei da Carlésia, porque fala de Júpiter, de Saturno, né? Que são mundos mais evoluídos, e mais na frente a gente vai discorrer melhor sobre isso. Então, que não só a humanidade tem essa busca de ascensão, mas que essas civilizações, elas também buscam ascender coletivamente para mundos melhores, que é o caso, o que o Leon Denis cita aqui, Júpiter e Saturno, né? E uma coisa interessante que ele coloca aqui também é que, assim como os homens busca e ascende a novos planos, os planetas também se prestam a esse propósito, de oferecer as suas energias e seu ambiente de vida enquanto precisar. Então, eu fiquei analisando assim, no dizer do Leon Denis, que enquanto nós precisarmos dessas energias que a Terra nos oferece, então a Terra vai precisar ficar nos oferecendo guarida, nos oferecendo abrigo para a reencarnação, né? Que à medida que a humanidade terrena evoluir e puder ascender novos mundos, o seu papel foi cumprido. O seu papel energético de contribuição para a melhoria mundial da humanidade, então ela também poderá deixar de existir, né? A ciência fala que vai milhões e milhões de anos, né? A gente não sabe, eu não sei precisar esse tempo. Mas o Leon Denis fala que os mundos também evoluem e cumprem o seu papel. Assim como nós evoluímos e seguimos o nosso objetivo maior de purificação, de pureza de espírito, os mundos oferecem essas condições enquanto precisarmos dele, né? E uma coisa interessante que ele fala aqui,
é que cada mundo oferece o componente material, a condensação energética da matéria apropriada à evolução do próprio mundo, de forma que esse corpo físico que nós temos aqui, ele só serve para habitar a Terra. E em outros mundos vão ter seus componentes orgânicos, físicos, apropriados para a evolução de que cada mundo tiver. Então, se nós formos para Júpiter, por exemplo, nós teremos que ter um perispírito, um corpo físico apropriado àquelas condições de vida daquele planeta. Então, cada planeta segue oferecendo a sua condição de abrigo aos seres em evolução. E eu acho muito interessante essa colocação do André Luiz, e eu até tomei a liberdade de pôr o sistema solar aqui, porque o André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, ele tem um capítulo dedicado a esses ensinamentos, e o cidadão chama Asclepio, e ele é tido como um sublime visitante. Então, ele veio de outras esferas superiores, está na página 51 desse livro, e ele conta os anseios dos seres que vão evoluindo, né? Então, à medida que você conquista um patamar evolutivo, você já almeja outras formas de evolução. Então, aqui eu vou pedir permissão para ler até, para eu ser fiel ao que o Asclepios falou. Ele diz assim que compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhes atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representante do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habita, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessa humanidade, por sua vez, aspiram ansiosos o instante de serem convocadas a divinas assembleias que rege o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia da coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a vossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Então, aqui me recordei até da apresentação da Laura, em que ela pôs o sistema galáctico e colocando a Via Láctea numa pontinha daquele sistema, né? E aqui ele já traz que essa via comporta milhões de mundos, né? Então, isso é para trazer para a gente que os nossos anseios evolutivos são imensos, variados e nos esperam. Porque o Leon Denis, no decorrer deste capítulo também, ele fala assim: por mais ínfima que seja a conduta humana, por mais despretensioso que seja o ser, por mais desinteressado em processos evolutivos que seja, um dia ele acorda, até impulsionado pela própria vida, e ele busca conhecimento, busca melhoria moral, busca a sua evolução. Até chegarmos nesse ponto
em que o Asclepio fala aqui, que na coroa celestial de Gêmeos. Eu não consigo nem imaginar como é que são esses seres, né? De tão longe que parece para mim. Mas que certamente a bondade de Deus há de fazer com que a gente um dia conquista a situação melhor do que já somos hoje. Eu digo assim, mas eu acho a minha vida tão boa, sabe? Eu vivo bem com os meus afetos, sou rodeada de pessoas muito queridas, vejo beleza assim por todo lado, então eu acho a terra linda, sabe? Eu acho assim tudo muito maravilhoso. Eu sou muito satisfeita com a minha vida aqui. Se eu for para um lugar melhor, ótimo, mas se não for aqui também está ótimo, né? Esse medo da morte, um, um fato muito importante que o Leon Denis traz aqui, é que a gente tem uma educação para ter medo mesmo da morte. Uma formação religiosa de temor, né? De temor a Deus. Fomos condicionados tanto tempo dos castigos de Deus, né? E que esses cerimoniais que são feitos nas igrejas são muito de amedrontar, são formas muito lúgubres para fazer nascer esse sentimento de terror nos espíritos. A doutrina, são doutrinas materialistas que não somam, que não ajudam para que essa impressão seja desfeita, né? Na época que esse livro foi escrito, ele diz assim, mas hoje a gente sabe que nós temos condições melhores, né? Já evoluímos qualquer tanto. E esse medo da morte, essa representação que vem com a foice para cortar a gente mesmo, né? Isso tudo impõe medo. Ainda tem a questão de que, mesmo quando nós já temos algumas noções espiritualistas, ainda tem o nosso nível evolutivo e de entendimento que ainda dá temor da morte, né? A gente tem medo do desconhecido, tem medo do julgamento, tantos medos que a gente tem que o Leon Denis fala, não precisa disso. A proporção que a gente vai se preparando, vai se melhorando moralmente, vai buscando a prática do amor, a vida vai se tornando mais leve. E as reflexões vão auxiliando também para que a evolução das pessoas se processe de uma forma mais agradável, mais salutar, menos culposa, né? Que as pessoas vão se perdoando mais, vão se amando mais e vão vivendo melhor umas com as outras, e esse próprio viver faz com que desenvolva coisas boas e que a gente vai ascendendo naturalmente, de uma forma leve, de uma forma natural, benfazeja, né? E é esse o propósito que esse capítulo nos traz. Outra coisa que ele traz aqui para a gente, que esses enterros, esses sepultamentos, da forma que são feitas, se a pessoa já tem medo e fica observando, põe lá no chão, enfia a terra por cima, gera aquela expectativa de que vou ficar asfixiada lá embaixo. Eu estou vivo, mas se eu for lá, já tenho medo só pela asfixia, né? E se a gente passa para as cremações, no livro Céu e Inferno, fala que tem até que ter cuidado, porque se a pessoa tem um espírito desprendido, tem um conhecimento de que a vida continua, tem uma noção melhor de que ela está desfazendo do corpo físico, mas que a sua vida não é aqui, é lá, a gente veio de lá e para lá vamos retornar, então ela passa melhor pelo processo de cremação. Mas que o espírito que não tem desenvolvido, vamos supor aqueles materialistas que acham que a vida acaba ali, ou aqueles que pensam que vão dormir para esperar o juízo final, né? Então, essas pessoas sofrem, chega até a ser violento para com eles, porque eles estão ainda presos à matéria.
E estando presos à matéria, eles vão ver a queima do próprio corpo. Eles se sentem queimados ali. Isso o céu e o inferno que nos traz, né? Então, assim, para todos os processos de imunações, a gente tem que ter o cuidado, né, de conduzir de uma forma melhor quem os responsáveis, né, pela cremação, por exemplo, tem que saber que a pessoa que vai ser cremada desejava aquilo, né? Para evitar esse tipo de sofrimento da forma como é colocada pelo livro Céu e Inferno. Ainda falando do céu e inferno, ele pontua aqui vários motivos por que a gente tem medo, né? Tem medo da morte. E ele ainda nos leva a refletir que a imortalidade da alma ela é intuitiva. É tanto que o Leon Denis fala que quando a gente tem assim aqueles anseios e que a gente fala, não, amanhã vai ser um dia melhor, não, eu estou enferma, mas eu vou ficar boa, sabe? É mais medo de morte, sabe? É uma autoafirmação pelo medo que a gente está sentindo, né? E, e se a gente tiver assim um cuidado melhor para nos conduzir, para de conhecimento, de procurar informação a respeito disso, ao invés de evitar de falar na morte, né? Que isso vai, com certeza, ajudar com que tenhamos menos medo, né? Vamos dizer assim, que tenhamos um decesso físico mais tranquilo, um pouco melhor. Outra coisa que o céu e o inferno traz aqui é que muitas vezes a pessoa tem medo, não é da morte em si, mas são das condições que nos levam a morrer. A enfermidade, por exemplo, que é muito comum quando a pessoa está enferma, na hora que está naquele processo de sofrimento e tal, e a família se apegando e pedindo para que não vá e etc., ele ele faz um sofrimento maior para quem está desencarnando. Nós, familiares, provocamos um sentimento maior. E quando a pessoa desencarna, ela fica com uma aparência suave, de descanso, de serenidade. E o Leon Denis fala que isso acontece de fato. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre os exemplos que ele deu, de umas transições, que vai nos dar um maior esclarecimento disso aqui. Então, quanto mais forte e mais arraigado forem os laços, os nossos laços com a matéria, mais dificuldade a gente vai ter na hora do desencarne. Então, quando a gente já pensa, por exemplo, a gente tem uma série de apegos, né? E que é para que a gente trabalhe esses apegos. A gente tem apego à matéria, aos bens materiais, né? Nós temos apego à cultura, às vezes a gente é culto, né? Eu não, mas a maioria dessas pessoas que são cultas, que são escritores, inventores, cientistas, então tem apego àquela coisa que ela desenvolveu, né? Aquela coisa que ela pesquisou, que estudou, que fez um tratado, um legado para a humanidade, então aquilo passa a ser patrimônio dela, então ele tem apego a isso. E aí, para que é comum, no assunto de apego que é comum, é o nosso apego afetivo. É um apego afetivo aos pais, aos filhos, aos cônjuges, né? Eu recentemente, eu fui chamada para fazer uma oração, um culto no lar, de uma pessoa que havia falecido uma cadelinha. Mas o sofrimento daquela criatura era tão grande, tão real, que quando a gente, à medida que fomos fazendo culto e que fomos explicando que a vida continua, tanto para os humanos como para os animais, né?
e ela foi se acalmando, mas para ver que o apego não é o afeto que faz com que a pessoa. Então, ela era tão apegada, ela chamava a cachorra de filha, quer dizer, a mamãe, eu não vou arrumar outra porque eu estou traindo a minha cadelinha. E falava o nome da cadela, que agora eu me esqueci. Então, esses apegos fazem com que a gente sofra mais quando desencarna, alguém nosso que vai, né? E quando nós desencarnamos, a gente não quer ir, a gente fica chumbada aqui aos nossos apegos, sejam materiais, sejam afetivos, né? Sejam intelectuais. Então, a morte, ela fica mais leve, mais isenta de sofrimento, se a gente for dando os valores reais para as coisas com as quais a gente precisa conviver. Precisamos de bens materiais? Precisamos, nós precisamos morar, precisamos vestir, precisamos alimentar, cuidar da nossa própria saúde, cuidar da nossa instrução, da instrução dos nossos filhos e etc. Mas não fazer disso um apego excessivo, né? Falando desse desapego, nós vamos agora tratar da perturbação pós-morte. Como é que é essa perturbação? Então, para os que são mais evoluídos, eles têm um momento de transição. É como se estivesse dormindo, acorda assim meio sem saber onde estão, daqui um pouquinho toma pé do que são, de onde estão e para onde vão. Os menos evoluídos sofrem mais. E aí é a proporção da nossa evolução. Se a gente está chumbado lá na matéria, o sofrimento é sério, porque você está num plano que você não conhece, você não sabe como fazer, você não reconhece as pessoas que estão lá, e você se sente perdido. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses muito importante no meu modo de avaliar. É que a gente costuma, quando desencarna alguém das nossas relações, a gente fala, perdi fulano, fulana perdeu fulano. Ele não está perdido, não tem ninguém perdido. Nós só passamos de um plano para o outro, a vida continua. Tem um relato até que eu ouvi, um colega nosso aí da federação, o Artemio, era nosso coordenador desse grupo. Ele disse que a entidade falou assim, eu não estou perdido, não, estou aqui, estou aqui. Só que as pessoas não vendo, acham que está perdido, né? E não está, a gente não está, de fato, perdido, a gente está voltando para a casa do Pai, de onde viemos, né? O esquecimento é uma bênção, né? Porque aí a gente tem condição de zerar e partir daqui, não ficar preso às coisas que a gente fez, que foi menos boa, e a gente partir daqui para fazer melhor, né? Então, esse esquecimento é salutar, graças a Deus que a gente tem ele, né? E um outro ponto que o Leon Denis traz aqui para a gente é a importância de afeto e prece para quem desencarna. Então, quando você lembra do desencarnado, um sentimento de amor, de carinho, a recordação das coisas boas que ele faz, isso faz bem a ele. Soma no patrimônio evolutivo dele. E ajuda, inclusive, ele a passar melhor por esse momento de transição, de perturbação, dependendo da sua escala evolutiva, né? E as preces, olha, é tão interessante o que ele fala sobre as preces aqui. É que, às vezes, contratam aqueles cerimoniais, né? Existem culturas que contratam até a pessoa para chorar, né? E uns ritos que eles nem prestam atenção. Os desencarnados nem prestam atenção, porque aquilo para eles não soma. O que soma é aquela prece, prece decorada, repetitiva, sem nenhum sentimento também não ajuda muito. A intenção da prece ajuda, agora a forma é que precisa ser trabalhada, né?
assim, da gente falar com sentimento, falar com amor que a gente tem pelo desencarnado, falar com carinho, pedir a Deus por eles, isso ajuda bastante. E aí nós vamos entrar aqui num assunto muito interessante, que eu acho assim, muito interessante, eu particularmente, é que são as mortes prematuras. Como a gente fica pensando, nossa, tão pequenininho e foi. Existem mortes prematuras que vêm na gestação. A pessoa tem só um período de gestação e ela é interrompida. Existem as prematuras da infância, da juventude, da maturidade, né? E as mortes acidentais, que a pessoa está saudável, de repente, puf, partiu, né? E essa pandemia veio bem nos mostrar como é que é isso. A pessoa está boa, de repente foi, né? E as catástrofes. É tão interessante como o Leon Denis fala aqui. Ele fala nessas mortes prematuras, primeiramente abordando, ele fala que são seres que não aproveitaram bem a encarnação anterior e que, por algum desregramento, ou abuso, ou imprevidência, perdeu antes do termo final que estava previsto aquela encarnação anterior. E aí ele precisa de um tempo tão curto só para completar. Aí é variável de ser para ser, de espírito para espírito. Cada um precisa do seu tempo de acordo com foi a encarnação passada e a atual para completar aquela passada. E aí ele completando, ele tem condição de reprogramar uma nova existência numa sequência normal da programação divina. Olha que coisa interessante, né? E a outra coisa que ele fala das catástrofes, tem um leque imenso de possibilidades, mas eu vou me atentar a um que me chamou a atenção. Vamos supor que alguém fez um engano coletivo, um mal coletivo, né? Eles são agrupados pela afinidade do mal e pela afinidade da correção. Por isso, essas catástrofes. Isso é o Leon Denis que está nos ensinando. Olha que coisa interessante. Olha a bondade de Deus para nos ajudar a corrigir aqueles erros que a gente fez lá atrás, né? Então, vamos supor que eu me associei a um grupo de pessoas e nós resolvemos dizimar umas pessoas coletivo, de forma coletiva também. Aí, de forma coletiva, eu vou resgatar aquele mal que eu fiz para corrigir a falha que eu mesma provoquei no meu processo evolutivo. Então, é assim que ele explica por que das mortes acidentais, por que das mortes prematuras e das catástrofes. E eu abri aqui um espaço, uma tela só para falar dos suicidas. Por que disso, gente? Porque a situação do suicida não é nada fácil. E eles precisam demais de que oremos por eles. Eu gosto muito de lembrar a passagem de Judas com Maria de Nazaré. Então, Judas, quando ele traiu Jesus, ele ficou tão desesperado que suicidou-se. E a Mãe Santíssima perguntou para Jesus, me permite socorrê-lo? E ela foi lá onde ele estava, lá no sofrimento atroz do arrependimento, da dor, de ver a proporção tão grave que seu ato fez contra Jesus, né? E aí Nossa Senhora chegou perto dele e ele visualizou assim uma mãe iluminada na frente dele. E ele diz: pois por quem sois, Senhora?
que tão iluminada viestes aqui se apresentar a mim. E ela diz, levante-se e venha comigo. Eu sou a mãe de Jesus e vim te salvar. Eu acho essa passagem de uma beleza incomum. Imagine que, a partir daí, a mãe de Jesus fundou o Hospital Maria de Nazaré. E de lá, ela fez postos de triagem, de acolhimento e de encaminhamento desses irmãos lá para o Hospital Maria de Nazaré. Este grupo está ligado ao Solar de Maria. Esse Solar de Maria são recolhidos inúmeras pessoas de toda a ordem, e os suicidas em especial. Então, o suicídio, ele é considerado como a maior transgressão da lei de Deus. A pessoa atenta à própria vida, né? Assim, é a interrupção, como diz Leon Denis aqui, é a interrupção de uma vida que poderia ser promissora, agravada pelo próprio ato, o suicida pensa que está livrando-se de um problema e depara com a continuidade da vida. E aí, aquele problema que ele pensou que iria resolver, ele soma a ele as dores dos traumas praticados pelo ato suicida. E ainda tem mais. Ele vai ficar na afinidade dos seus pares. Então, quem ele vai ver quando ele chegar lá do outro lado? Irmãos que, igualmente a ele, transgrediram a lei de Deus com um ato suicida. Aí ele vai ficar vendo a dor, ficar vendo, vivendo, sentindo as dores dos problemas, das dificuldades que o levou ao ato. Vai ficar sentindo, vendo as dores do ato suicida, a escolha que ele fez para desencarnar. Se é com tiro, ele vai ficar escutando o zumbido, o estouro, etc, etc. Qualquer motivo que ele escolheu, ele vai ficar presenciando. E ainda vai presenciar os seus pares, os seus afins, que também escolheram esse modo de partir para o plano espiritual. Então, os nossos irmãos suicidas, ele precisa demais das nossas orações, porque é uma morte muito violenta para ele e para os que ficam, que presenciaram o ato ou que tiveram que socorrer. E o motivo que os nossos irmãos se suicidam, eles são passageiros. Agora, a vida é eterna. O que eles vão precisar fazer? Eles vão precisar esperar um tempo, e aí é no livro de Memória de um Suicida que nos traz essa informação, de um tempo enquanto estiver gerando energia de vida, como se fosse uma bateria, está carregado para 40 anos, enquanto não terá 40 anos, ela ainda está pulsando vida. Então, ele precisa esperar esse tempo para ser socorrido. Depois, ele precisa de um outro tempo para se adequar à nova realidade dele e a programar a reencarnação. E a bondade de Nossa Senhora faz tudo isso. E aqui eu quero trazer um personagem lá do Memória de um Suicida chamado Epaminondas de Vigo. Esse benfeitor, ele tem a função lá no Hospital Maria de Nazaré de ajudar aqueles desencarnados a se auto-rever, a se expor como seres, né? Toda a sua evolução está ali exposta, para que ele se arrependa, que se refaça e reprograme sua vida. Então, aqui é muito difícil você falar e ver um ato suicida, né? E o Leon Denis fala assim, que nós precisamos
Entender que os nossos problemas são passageiros e que a gente precisa se imbuir de coragem, de esperança e de fé, né? Fé religiosa mesmo, buscar Deus, buscar auxílio, né? E não ter medo de orar para os suicidas, porque os suicidas, eles precisam tanto. Lá no Memória do Suicida, a Ivone Pereira fala que até a mediunidade, a passividade que o médium oferece para eles, faz uma cirurgia plástica, refazendo aquele órgão, aquele lugar que foi danificado pelo ato. Então, é uma caridade muito grande. E o outro aspecto que eu gostaria de chamar aqui é que, às vezes, as pessoas, já muitas pessoas me procuraram falando isso. E eu estou trazendo aqui para vocês porque não precisa ter medo de orar para suicida. Não precisa, absolutamente não precisa. Primeiro, que quando a gente vai fazer uma oração, é a quem que a gente se dirige? A Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, ao nosso anjo de guarda, aos nossos benfeitores amigos, ao nosso ponto de fé, enfim. Seja qual for esse, nós estamos conectando com eles e não com os suicidas. Então, quem vai fazer assistência? É quem a gente pediu para acudir o suicida, que a gente pediu por ele, não é? Seja qual for a assistência que a gente for pedir a Deus, enquanto médios, não devemos nos desdobrar. Essa é a orientação kardeciana. Que a gente pede para que Jesus assista, porque nós somos instrumentos. Nós somos medianeiros. Quem faz assistência é a espiritualidade. Nós podemos oferecer as nossas melhores vibrações de espírito, nós podemos oferecer o nosso melhor sentimento de amor fraterno. Isso todo mundo tem, todos, sem exceção. Nós podemos oferecer as nossas orações, a nossa boa vontade. Tem tanta coisa boa que a gente tem para oferecer. Fala assim, Jesus, toma aqui, ó. Estuda que o senhor pode aproveitar do jeito que o senhor achar que convém para assistir aquela pessoa. Nós não temos esse grupo de oração às terças e às quintas de manhã? Quem vai é Jesus. Nós ficamos ali no nosso ambiente doméstico, pedindo a Jesus, pedindo aos benfeitores que visite os nossos irmãos, que visite os nossos lares, os lares dos outros e assim por diante. Então, não tenhamos medo de pôr ninguém, não é? Então, ele traz aqui para a gente também o conhecimento da vida futura. Esse conhecimento da vida futura vai facilitar a nossa transição. Se a gente sabe que existe lá do outro lado da vida condições de continuarmos sendo quem somos, estudando, trabalhando, então o que a gente precisa é ter esforço para que esse fato ocorra, né? Nesse aspecto aqui de transição, o Leon Denis ele traz vários relatos de situação da hora da morte, da hora do desencarne. Então, o primeiro caso que ele traz aqui, ele conta de um reverendo, que eu vou ter dificuldade para falar o nome, mas está escrito aqui, eu não vou nem me atrever a falar, que eu sou muito ruim nisso mesmo, sabe? Esse reverendo americano, ele muito fervoroso, propagandista do evangelho, e ele contou, essa descrição do desencarne dele foi feita por seu filho, que presenciou o desencarne. Então, ele fala que o pai não teve dificuldade nenhuma, que na hora ele falava assim, estou vendo a terra se distanciar se o céu abrir à minha frente. E que se a morte é assim, é muito suave, não tem problema a morte. No outro caso, o senhor Alfred, em sua obra de reminiscência,
conta os últimos momentos de sua mulher. Ele fala que ela fixou o olhar em algumas coisas. Ela estava vendo algumas coisas, algumas pessoas, e estava se sentindo bem. E, em seguida, ela fala que estava aproximando umas pessoas queridas que era para levá-la e que ela ia seguir. O terceiro caso, o Dr. Paul Engels, em abril de 1903, olha só quanto tempo a gente tem isso, né? Ele escrevia ao diretor da Light de Londres que por volta de 1887 ele foi chamado para assistir uma amiga que ele gostava muito. E que essa amiga dele era uma pessoa muito pura, muito bondosa, muito nobre, boa mãe, e que ela estava na iminência de morte. Então, esse doutor foi lá para assistir, né, a morte dela. E que ela chamou seus filhos, um por um, se despediu, beijou a cada um e pedia para que saísse e ficou a sós com o esposo dela. E o esposo dela, ela disse, olha, eu estou bem e você também fique bem. E eu voltei porque você me chamou. Agora, você não me chame mais, porque se você chamar, eu não vou atender e eu não vou voltar, porque está muito bom aqui. E seguiu, né? E ele relata outros casos, relata o caso do náufrago, que teve uma iminência de morte também. Isso são relatos de pessoas do bem. Agora, quem faz o mal, ele não tem essa passagem tão boa assim, não. E o Leon Denis, mas tão carinhoso com a gente, né? Faz um resumo. Olha, vocês não entenderam o que eu falei aí para trás, não? Então, está aqui, resumidamente, o que é desencarnar, o que é partir para o plano espiritual, né? Então, ele afirma aqui para a gente que o melhor meio de desencarnar é ter vida digna, simples, sóbria, bondosa, amorosa, né? Essas coisas aqui que faz com que a gente vá melhor para o outro plano. Fala para a gente não ter vícios. E aí, quando a gente fala de vícios, a gente pensa em drogas não lícitas ou lícitas, né? Mas tem tantos outros vícios que a gente precisa ficar atento e que a gente pensa que não é, às vezes, né? Não estou falando de todo mundo, não. Mas, às vezes, a gente tem algumas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho vício que eu vou me penitenciar. Eu gosto de doce demais. Eu tenho que me cuidar para não ficar dependente. Porque senão fica. Aí tem a questão da maledicência, do pensar mal, do desanimar com as coisas que, às vezes, não acontece muito bom na vida da gente, né? Ficar irritado por pouca coisa, a irritabilidade é um vício, né? Ter calma, ter paciência, ter tolerância com as dificuldades dos outros e com a nossa. Gente, é importante demais a gente se aceitar do jeito que é. Mudar, é claro, mas também não fazer disso um drama, não se perdoar. A gente precisa ter o perdão para perdoar, precisa ter amor para amar. Então, são sentimentos que acrescem na nossa vida, né? E ele fala mais que o futuro como o presente é atividade. Onde quer que estejamos, nós estamos em vida ativa. Ninguém fica inerte, né? E é muito importante o que ele coloca aqui, que a nossa consciência é o nosso juiz. Então, nós somos julgados por nós mesmos. Nós, ao desencarnar, a gente fica de frente com os nossos atos e nos julgamos, e nos condenamos sumariamente. Olha que coisa difícil, né? Mas, enfim, os grandes tarefeiros nos socorrem, né? Nos intuem, nos auxilia, nos dá condições de estudo, de coisas melhores, né? E que a gente deve buscar também, por isso, nos tornarmos melhores cada dia. A gente precisa cuidar de praticar tarefas nobres, altruístas,
de nos fazer cultos, né? Cuidar da nossa cultura, conquistar energias melhores de vida, de dignidade. São essas coisas que vai fazer com que a gente viva melhor aqui e que parta melhor quando a gente for, né? Quando Deus nos chamar, a gente está pronto e não se envergonhar diante de Deus. E assim, com esse resumo, a gente vai adentrar no capítulo 11, em que ele vai tratar que nós vivemos, enquanto encarnados, em dois planos. Enquanto desencarnados no plano espiritual ou fluídico, né? O lado invisível para nós hoje. A antiguidade tinha conhecimento e tratava isso como mistério, mas que no processo dos tempos foram se perdendo e a gente foi criando novos condicionamentos e fomos esquecendo essas questões de acreditar na vida futura e achar que isso era só uma hipótese, né? Só uma hipótese. E só com o aparecimento do espiritualismo é que fizemos uma retomada de consciência, né? A humanidade, quando eu digo a humanidade, fez uma retomada de consciência e aí a gente começou a prestar mais atenção e os estudos da vida futura, desses enigmas que até então era hipotético, passou a ser estudado em processos e métodos, igual estuda qualquer outra ciência, né? Qualquer outra área do conhecimento. E assim foi que a gente foi perdendo um pouco esse condicionamento materialista e adentrando a possibilidade de enxergar melhor a vida futura, saber o que é vida física e saber o que é vida espiritual, saber que nós estamos vivendo enquanto encarnados nos dois mundos e aí saber que esse processo ele tem dois pontos de interação com o plano espiritual. Nós encarnados temos um processo de interação pelo sono. Então, é um desprendimento temporário, que a hora que a gente acorda, a gente toma consciência das nossas faculdades materiais e os limites impostos pelos sentidos da matéria, né? E quando a gente morre, quando tem o decesso físico, o desencarne, aí esse processo é definitivo, né? Somente aqueles que ainda são apegados à matéria é que fica achando que está vivo como encarnados do lado espiritual, mas convivendo com a gente por apego à própria matéria, né? E a situação dos espíritos após a morte, por essas questões de apego mesmo, o que faz com que a gente apegue são as nossas inclinações, os nossos atos, os gostos que a gente vai desenvolvendo, né? E que, dependendo dele, chumba a gente aqui. Dependendo, a gente tem uma vida tranquila aqui, aproveitando dos bens materiais que dispomos e que utilizamos, mas sem fazer-se escravo deles, né? Os espíritos superiores, quando desencarnam, eles vencem essa barreira com uma facilidade muito grande, pela força do pensamento e da vontade. Basta eles querer, pensa que está lá no plano espiritual, foi. Agora, os inferiores não, sofrem, né? Tem uns que até acham que nem morreram, que nem desencarnaram. E aí carregam com eles o peso da matéria, o peso do apego à matéria. E o desconhecimento da vida espiritual também. Então, como é que é a postura da nossa crença, de acordo com as religiões e os créditos que damos a cada ensinamento aqui, né? Então, aqui o Leon Denis fala que os crentes ortodoxos, eles ficam vagando.
ficam vagando e querendo encontrar as promessas que receberam aqui dos seus líderes, né, enquanto encarnados. Existem casos de que o André Luiz relata que tem assim aquele tanto de espíritos desencarnados dormindo. Aí faz oração, aplica magnetismo, para ver se eles despertam, porque eles ficam dormindo até o juízo final, por conta das informações que foram prestadas aqui, não é? E aí, quando acorda, sai correndo de medo, porque acha que está vendo assombração, né? Não acha que ele é a própria, né? Assombração, acha que está vendo outras. E assim, ele fala também dos céticos, que os céticos acham que está vivendo um sonho, que vai acordar também, né? E que essas impressões é muito variada, quer dizer, de alma para alma, cada um tem seu ponto evolutivo, cada um vai reagir de um jeito e ser assistido do jeito que for permitido, né? E aqui ele traz um exemplo para a gente, é a transição de uma comunicação de um espírita militante. Olha que gracinha que esse moço aqui é, né? Ele conta, ele era nobre, né? Detentor de convicções nobres, Charles Fritz, fundador do jornal La Vie de Outre-Tombe. Acho que estou falando certo, não sei. Então, ele conta que foi uma harmonia tão boa, uma tranquilidade tão grande a sua transição, e que ele viu que tudo que ele fez de bom aqui na Terra serviu para ele na hora que ele desencarnou. E que ele, aqui, enquanto encarnado, ele incentivava as pessoas a ter fé, a ter coragem, a acreditar assim mais na vida. E que quando ele percebeu, ele tinha luz própria. Olha só que descoberta maravilhosa, né? Ele tinha luz própria e que ele podia continuar a ser ele mesmo e que ele podia continuar ajudando as pessoas igual ele ajudava aqui, né? E foi assim que ele despertou lá no plano espiritual. Olha que maravilha, né? E aí ele traz para a gente também, além de contar essas maravilhas que incentivam a gente a querer ser mais um pouquinho iluminado, ele fala que no espaço, assim como aqui na Terra, nós temos a lei de agrupamento por afinidade. Aqui na Terra a gente tem as afinidades, por exemplo, a afinidade de estudo. Esse grupo aqui é um grupo afim, do interesse no conhecimento, de viver melhor, de ajudar uns aos outros, da fraternidade por excelência, né? Esse grupo é maravilhoso. Outros tantos aí na federação, outras tantas atividades de assistência, visando amenizar a vida dos outros, né? Eu estou citando aqui, não é por personalismo não, meus irmãos, é por conhecimento, que a gente sabe o que uns e outros aqui estamos fazendo, né? A Bárbara com a mala de história, levando a literatura, o hábito de leitura para essas crianças que não têm acesso nunca a uma formação e nem a uma orientação semelhante, né? O Cláudio com o projeto lá do CVV, né? Que coisa maravilhosa, ouvir as pessoas para que elas não vão para o ato suicida, né? É um projeto, e não só o ato suicida, mas tantos outros desregramentos que às vezes a pessoa está imposta e que o CVV ajuda, né? Em tantos outros trabalhos assistenciais, o fato da gente se unir para pedir a Deus uns pelos outros, né? Por nós mesmos e pelos outros. Quanto grupo de assistência fraterna a gente percebe aí na federação, convive, né? E recebe a ajuda deles, né? Então, aqui até ele filosofou bonitamente falando, né? Uma beleza o pensamento que ele fala aqui, a informação que ele traz, que o pensamento cria e a vontade edifica. Então, também não adianta pensar em não fazer. Não adianta estudar e não aplicar. Olha quanto profundo é isso aqui, né? E que todas as alegrias e todas as dores que nós temos é fruto do nosso próprio pensamento, das nossas próprias criações. Então, que cuidemos de pensar melhor, criar melhor e praticar melhor, né?
porque ele fala que uma coisa tão importante que, nós somos frutos de nós mesmos. Então, que à medida que a gente evolui, o nosso perispírito, a nossa aparência no plano espiritual, ela fica muito transparente. Ela fica mostrando tudo que nós somos. Não só evoluídos, mas menos evoluídos também. E aqui eu busquei refletir lá no capítulo 14 da Gênesis, que fala dos fluidos, como que eles se processam, a origem dele, né? E como é que os nossos pensamentos ficam mediante esses fluidos. Então, nós, lá na página 250, da Gênesis, fala o seguinte, que tudo que nós pensamos, nós plasmamos. Então, se você pensa numa coisa boa, fica plasmado. E aquilo é fotografado e impresso no nosso perispírito. Então, quando você se apresenta no plano espiritual, todos os seus feitos estão aqui para leitura de todos que estão à nossa volta. Se você é bom, você vai apresentar cenas fotografadas ali, imagens bondosas. Se você matou alguém, se você traiu alguém, se você lesou alguém de alguma sorte, o fato ficou ali também fotografado. Então, quem te olha vê. E isso porque o plano espiritual é diferente do plano material. Aqui na matéria, a gente tem assim o poder de pensar, refletir e decidir se eu vou falar ou não, se eu vou escrever ou não, se eu vou fazer mímica para a criatura entender ou não. Alguma forma eu vou usar para materializar meu pensamento. No plano espiritual não se processa assim. No plano espiritual você pensou, comunicou. Estabeleceu já a comunicação, você já se mostrou. Você já falou para o outro o que você quer, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Então, isso é muito importante a gente ter consciência dos nossos pensamentos, porque dele é que vão surgir as nossas afinidades no plano material ou espiritual. Então, que cuidemos, gente, cuidemos de bem viver, de bem pensar, de bem agir, de bem falar, não é? E vamos adentrar no capítulo 12, que fala das missões e da vida no plano superior. Todos nós, no decorrer desse capítulo, nós já entendemos que nós precisamos progredir. E que a solidariedade é um fato que nos impulsiona a ser melhor. Não tem como não ter a gentileza de uns para com os outros. Distantes ou próximos, encarnado ou desencarnado, nós precisamos de ser gentis, amáveis, solidários, tolerantes, amorosos, compreender as diferenças que nós temos, né? E assim aceitar uns aos outros. E ele fala que todos temos uma missão. Aos mais evoluídos, missões grandiosas, missões fabulosas. Aos menos evoluídos, missões de acordo com a sua propriedade, com a sua condição em que você está inserido, no seu nível evolutivo, no seu nível vibracional de espírito, né? E que cada um tem a sua aptidão. Lá, como é aqui? Aqui é um esboço infiel de lá, né? Mas que lá no plano espiritual, você desencarnando, você estuda química, física, você é naturalista, se é médico e tem conhecimentos de fluidos, você tem uma valia muito grande para lidar com enfermos. E aí eu pensei logo nos suicidas, oi, médicos sabidos, vão lá, pode os nossos suicidas e assim por diante, né?
e que os menos adiantados, cada um no seu nível evolutivo, vai receber uma missão de acordo com o que pode desenvolver, né? Que os grandes, os espíritos mais evoluídos, assim, eles tratam de missões, assim, de cuidar da gente aqui na Terra e de outros planetas também, né? Nesse mundo de meu Deus aí, que a gente já viu aí, imensidão de mundos só na Via Láctea, né? E, e cada um com sua luz, espargindo amor, bondade, auxílio mútuo, sabedoria, os tesouros da ciência que sabe, participando na evolução coletiva com a sua cota parte do seu conhecimento, da sua bondade. O Emmanuel fala assim, que para evoluir nós precisamos ter cultura, que é a área do conhecimento, saber, conhecer, precisamos praticar, mas também precisamos saber amar. É a moral. É a reforma íntima, que às vezes a gente acha difícil de começar, né? E que eu falo assim, ninguém dá salto, né? A natureza não dá salto e a gente, por nossa vez, também não damos conta de fazer isso, né? Mas devagarinho a gente vai e, de repente, a gente gosta, toma afeto por aquilo ali, né? E assim a gente vai sendo importante no contexto em que estamos inseridos, né? Aqui o Leon Denis traz uma reflexão interessante. Ele fala da admiração que ele tem pelos benfeitores que o auxilia, a forma com que eles tratam de intuir ele, né? Que, em geral, assim, à tarde ele ficava percebendo a influência deles, uma intuição, numa fala qualquer, né? Ele se sentia calmo, de repente ele não estava bem, de repente se sentia bem, ele sabia que tinha alguém ali, e ele faz aqui um preito de gratidão a todos eles, né? Ele ainda traz para a gente que de lá viemos e para Deus voltamos. Que tenhamos consciência que Deus é nosso Pai. Nós somos filhos de Deus, protegidos por Deus, amparados por Deus, e que a gente vai voltar para Ele. Nós vamos voltar para a nossa casa, né? E que precisamos assimilar esses atributos divinos em nós, de amor, de leveza, de bondade. E ele ainda fala que os espíritos superiores, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, seja o nome que quiser dar para eles, eles não cansam, não desistem de nós. Eles estão sempre ali o tempo todo tentando passar para a gente noções de justiça, de bondade, de abnegação, de resiliência, sabe? Para que a gente tenha uma firmeza na nossa evolução, na nossa jornada evolutiva, né? E ele ainda fala mais, que à medida que a gente vai aceitando essa realidade, mais nos aproximamos de Deus. Mais a gente se liberta de pensamentos menos bons e buscamos ser melhores, né? E aí, nessa busca de melhoria, a gente precisa entender que nós precisamos educar a nossa linguagem, a nossa forma de dirigir as pessoas, a nossa forma de nos expressar uns com os outros. Às vezes a gente ofende sem querer por falta de observar, né? E ele fala assim que no mundo espiritual, os nossos mentores falam com a gente em sonhos, por símbolos. É muito comum um vidente chegar para a gente e perguntar assim, o que quer dizer isso que eu vi? Meu Deus, se ele que viu não sabe, quem não viu menos ainda, né? Mas muitas vezes a gente não sabe decodificar a mensagem, né? Mas só aquele sentimento de bondade que a gente sabe que está sendo assistidos, né? Que está sendo lembrados, que tem alguém que a gente pode contar, e isso é muito bom, mesmo que a gente não entenda direito, né? Mas, em geral, eles usam da gente por símbolos, por ser mais fácil da gente gravar e entender, né? E usa também de intuição, mas a gente é tão teimoso que quando a gente é intuído, a gente teme não fazer, e aí dá errado, né? A hora que dá errado, que você viu que você foi intuído, né? Ah, mas por que eu não segui minha intuição? Mas é assim, isso tudo é treino,
isso tudo é aprendizado, isso tudo é prática daquilo que a gente aprendeu, que a gente estudou e que a gente vivenciou, né? E a cada um de nós é um grau de evolução, de sabedoria, para a luz, para a santidade. É a conquista que a gente precisa fazer para que o nosso dia seja melhor, hoje, aqui, agora. Se você já levanta cedo um sentimento bondoso, um sentimento de amor, o dia flui melhor. Se você encontra uma pessoa que faz uma gentileza com você, que te trata bem, o seu dia continua melhor. Então, a gente tem que buscar fazer isso para que o dia de todos nós sejam melhores, né? E após chegar às alturas, na comunhão com a beleza, com o bem, só voluntariamente vamos precisar encarnar, ter novas gerações e desempenhar missões sublimes. Olha aí que beleza, né? Então, os espíritos superiores não precisam mais encarnar, a não ser que eles queiram. Que aí eles vêm como missionário para dar uma alavancada na nossa evolução, né? E poder ajudar melhor. Para eles é sofrimento, né? Eles sofrem porque o perispírito deles está num nível de evolução, num patamar de evolução muito grande. Aí eles têm que condensar a matéria bruta nossa, arraigada, chumbada, né? Nos nossas dificuldades ainda, para tentar nos ajudar para que a gente dê um saltinho melhor em rumo à evolução. Então, é isso, meus queridos irmãos e amigos, que eu tenho para passar para vocês, que eu tinha. E aí estão as referências bibliográficas. E na próxima semana nós teremos a nossa querida Nora a continuar a nos falar da beleza do Deus que o Leão Denis nos traz, né?